Opa, boa tarde. Vamos lá, abrindo o periscope aqui. Pessoal chegando. Opa. E aí, pessoal? Pessoal chegando, começando a entrar, isso aí. Vamos lá, galerinha. Boa tarde. Tá dando para me ouvir direito aí? Tá tranquilo o som? Boa tarde, pessoal. Isso. Maravilha, galera entrando aí. Tá dando para ouvir direito aí, galerinha? O som tá bom? O áudio tá legal? Massa, massa, beleza. Boa tarde, galera. Boa tarde, meus alunos entrando aí, que bom. Boa tarde, gente. Alto e claro, legal. Ótimo. Maravilha. Lucas, boa tarde. Barreto, vamos lá, galerinha, isso. Pessoal entrando aí. Olha, tive que fazer esse periscope aqui agora de tarde, que eu não vou poder de noite, tá, gente? Que eu vou estar em aula, e aí vou acabar chegando muito tarde em feira. Tô em aula em Salvador, e quando eu retornar pra feira vai estar muito tarde. Não ia dar pra fazer esse periscope pra vocês. E tô fazendo hoje porque a partir de amanhã já começam provas. Amanhã é o pessoal da FAM que me pediu, Barreiras, boa tarde, galera de Barreiras aí. Amanhã é o pessoal da FAM, semana que vem é o pessoal da RUI, da Unijorge, da Estácio, começa a ter prova. E a gente fecha o ciclo de prova até a última prova, se não me engano, dia 14 de junho. Então a gente teve que adiantar e fazer isso no meio da semana. Beleza? Eu vou, na realidade, dar umas dicas para vocês. Nosso periscope hoje é de umas dicas para vocês. Eu não vou comentar sobre peça prática hoje, Robson, que é só uma dica de teoria do delito, a parte teórica, tá? Então é só isso mesmo. Senão até daria uma dica, falaria alguma coisa disso, mas hoje não dá para falar sobre peça da OAB, não. Vou falar até sobre uma questão da OAB, mas não sobre a peça, ok? Então vamos lá, vamos começar um pouquinho para vocês aí, já que a galera está entrando, vamos começar a falar um pouquinho de algumas coisas de teoria do delito. Eu vou passar para vocês algumas hipóteses aí de teoria do delito, algumas situações interessantes em teoria do delito que vale a pena a gente comentar. Primeira velha e clássica distinção entre dolo eventual e culpa consciente. O nosso Código Penal ele trata o dolo eventual como aquela hipótese em que o indivíduo assume o risco da produção do resultado. Ele não tem vontade livre e consciente direta de causar o delito, mas ele assume o risco de produzir o resultado. Consequentemente, durante muito tempo se ficou estudando uma série de critérios na doutrina e na jurisprudência de como diferenciar melhor o dolo eventual da culpa consciente. O critério que nós adotamos e que entendemos o mais adequado para isso é o critério da chamada teoria da indiferença em relação ao bem jurídico. Ou seja, se o indivíduo agir no caso concreto com total, com absoluta indiferença em relação ao bem jurídico tutelado, ele atua com dolo eventual. Ele assume o risco de produzir o resultado. Então, se o indivíduo demonstrar na situação concreta que a forma de ação dele é uma forma de indiferença em relação ao bem jurídico, eu tenho dolo eventual. Se ele não entender, se ele não agir com completa indiferença, acreditando ter ele a capacidade de evitar a produção do resultado, então ele estará atuando com culpa consciente. O que seria culpa consciente, portanto? Seria aquele ato que o indivíduo pratica, em que ele tem previsibilidade objetiva do resultado, mas ele não acredita que esse resultado vai acontecer. Por que ele não acredita que esse resultado vai acontecer? Porque ele confia plenamente na sua capacidade de evitar o crime. Por isso, gente, que eu costumo dizer que não é porque é um crime de trânsito, não é porque é um acidente que envolve o uso de álcool, que necessariamente, em ocorrendo morte, vai ser hipótese de homicídio doloso a título eventual. É até possível que o seja, se você agrega, por exemplo, como vem entendendo o STF, altíssima velocidade com uso desenfreado de álcool. Então, se tem um indivíduo numa condição alcoólica muito severa, ele está numa via, por exemplo, de 60 km dirigindo a 120, numa condição de razoável movimento da via, eu posso apontar com isso que ele atua com dolo eventual, que ele age, no caso concreto, com absoluta indiferença em relação à vida e à saúde de terceiros. Agora, normalmente nas hipóteses em que nós temos o fato do CTB prever homicídio culposo só não importa para isso. O que importa é a conceituação entre dolo e culpa. Porque pode-se passar para a hipótese de homicídio doloso previsto no nosso Código Penal, como em alguns casos tem acontecido, tá? Só para vocês ficarem bem cientes com isso. Então, se o indivíduo
toma alguma cerveja, ingere algum nível de bebida alcoólica, mas acredita sinceramente que ele tem capacidade de evitar a produção de um resultado lesivo e, por exemplo, resolve dirigir numa via de 80 km a 90, mesmo estando ele embriagado, mesmo tendo ele bebido, embriagado que eu falo, tendo consumido álcool, além do limite permitido por lei, qualquer que seja o limite, na realidade ele vai acabar, ao gerar um acidente, tendo praticado uma imprudência, uma situação de culpa consciente, porque em regra, aquele indivíduo, se ele, apesar de estar acima da velocidade da via, demonstrar, por exemplo, naquele caso, que fora este aspecto, ele dirigia sinalizado, ele dirigia prestando razoável atenção, e o que aconteceu foi decorrente apenas de uma circunstância, por exemplo, de perda de atenção em decorrência do álcool, eu não posso imputar a ele a conduta de dolo eventual. Eu só poderia imputar a conduta de culpa consciente, portanto, homicídio culposo, na forma do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Outras coisinhas interessantes em relação à culpa. Compensação de culpas, concorrência de culpas, coautoria em crime culposo. Professor, concorrência de culpas. É possível concorrência de culpas no direito penal? Eu acho que não, só tirando a dúvida aqui de Michele. Não acho que fica mais difícil não, Michele, ao contrário. A distinção não tem jeito, ela tem que ser teórica. Não há como você, do ponto de vista concreto, estabelecer uma regra objetiva para distinguir os institutos. Porque na prática, o que vai depender para comprovar se há uma situação em que o indivíduo dirige, por exemplo, compreendendo poder ele evitar o resultado ou não, com indiferença ou não em relação ao bem jurídico tutelado, vai ser basicamente uma questão de prova. E nós não podemos confundir a questão probatória, processual, com a questão material de fundo, tá? De direito penal. Então, na verdade, se eu consigo demonstrar, por meio sejam testemunhais ou outros, que ele tinha plena consciência de que tinha bebido, mas que na verdade que ele acreditava poder, por exemplo, evitar o resultado, e a ação dele, a conduta dele não foi uma conduta absolutamente desproporcional, totalmente indiferente, eu consigo demonstrar que é uma culpa consciente. A distinção é teórica, não tem jeito. Ela é caso a caso. Então, a cada caso que acontece é que eu vou estabelecer se a dolo eventual, se a culpa consciente. Ok, gente? Bom, concorrência de culpas, compensação de culpas e coautoria em crime culposo. Existe concorrência de culpas em relação ao crime culposo? Por exemplo, quando a gente fala em concorrência de culpas, eu estou dizendo que a ação de uma pessoa contribuiu junto com a ação de outra pessoa para a ocorrência do crime culposo. Eu utilizo no meu livro do exemplo do maquinista de trem e do controlador de via férrea. O indivíduo que, por exemplo, está controlando a passagem de duas vias férreas, se distrai e não faz a passagem necessária para o trem desviar do seu caminho. E o sujeito que está no controle do trem, que no momento em que vê um objeto mais adiante, prestes a se chocar com o seu trem, em que poderia ver na realidade, ele não vislumbra aquilo porque ele estava dormindo. Se ele estivesse vislumbrado, ele teria tido condições de frear e evitaria o acidente. Então, eu tenho nas duas situações uma concorrência de culpas. Aquele que, por uma distração, acabou desviando o caminho daquele trem para outro, o caminho não era para ser desviado, ele desviou, era para ele ter mantido no mesmo segmento, na mesma linha, se confundiu e acabou errando, e daquela situação daquela pessoa que estava no controle ali da máquina do trem, que poderia ter freado e não freou por uma negligência, porque dormiu, porque cochilou no serviço dele. Então, a culpa de ambas as pessoas em ocorrendo um acidente e matando centenas delas será de natureza concorrente. Ambos respondem autonomamente. É bom deixar bem claro, já puxando o gancho, que não há coautoria em crime culposo na nossa compreensão, em que pese alguns autores no Brasil admitirem, e a jurisprudência parcialmente admitir, prestem bem atenção nisso, a jurisprudência parcialmente admite coautoria em crime culposo, mas eu entendo isso um equívoco. Por que um equívoco? Porque, na realidade, para haver coautoria, eu preciso ter vínculo subjetivo entre as ações dos agentes. Esse vínculo subjetivo é a vontade livre e consciente de praticar o resultado lesivo. Isso só existe no dolo. Eu não posso ter isso na culpa. Então, na nossa compreensão, não há coautoria em crime culposo. Em que pese ressalvo que existe jurisprudência que entende que sim, e existe entendimento na doutrina de que caberia a coautoria em crime culposo. Outro aspecto. Eu falei de concorrência de culpas, de coautoria, compensação de culpas. Eu tenho compensação de culpas no direito penal? Eu não tenho. Se duas pessoas, uma vem agride não, acaba lesionando uma culposamente, a outra também. Digamos que ambos atravessem
um cruzamento, um local de trânsito de veículos, sem observarem o cuidado necessário de um lado e do outro, quando era devido cuidado a ambos. E por conta disso ocorre um acidente. Ao ocorrer um acidente, ambos se lesionam. E ao se lesionarem, os dois acabam provocando, portanto, de forma correta e concreta, o acidente um no outro. Um lesionou o outro e vice-versa, porque ambos contribuíram para o evento do ponto de vista causal. Professor, então a culpa será imputada aos dois em conjunto? Não, autonomamente. Repito, a culpa aí será imputada autonomamente. Não há compensação de culpas no direito penal. A culpa aí será imputada autonomamente. Ok? Mais uma questãozinha agora na parte de culpa para poder fechar essa parte que diz respeito. Inclusive, uma questão caiu na OAB no domingo. Eu disse que iria comentar uma questão da prova da OAB no domingo que tem relação com o nosso assunto, que é o seguinte. Caiu na segunda questão a hipótese da exclusão da imputação objetiva do resultado por ausência de incremento do risco. O que é isso? O agente, naquele caso, que estava dirigindo acima do limite de velocidade, não terá ele imputado o crime culposo em face da teoria da imputação objetiva, que naquele caso, por conta da prova pericial que demonstrou que mesmo que ele estivesse dentro daquele limite de velocidade permitido, o resultado não seria outro, isso significa que a ação dele não incrementou o risco. Se não incrementou o risco, não há que se imputar culpa, tá? Então, na realidade, uma coisa é culpa concorrente, outra coisa é compensação de culpas, tá? O que eu digo apenas é que a compensação de culpas, que na realidade é uma ação de uma pessoa contra outra culposa, ela não se exclui, cada um responde autonomamente por sua culpa. A concorrência de culpa será quando dois agentes contribuem culposamente para o mesmo fato delituoso. É diferente. Então, do ponto de vista, e voltando à teoria da imputação objetiva, o que nós temos é que se o agente não atuou incrementando o risco da produção daquele resultado, ele não será responsabilizado pelo delito. Gente, eu tenho dito há algum tempo, e tenho avisado a vocês, que é extremamente importante vocês estudarem a teoria da imputação objetiva hoje, que não só está caindo no OAB, como está começando a cair nos concursos públicos aos poucos. Antes vinha caindo na primeira fase da OAB. Agora já está caindo na segunda fase da OAB. Então se preparem que os concursos públicos que vêm por aí, com certeza cada vez mais eles vão estar cobrando a teoria da imputação objetiva. Por isso que lá em nosso livro a gente tem mais de 10 páginas sobre isso. É importante vocês estudarem direitinho isso para vocês terem noção exata do que se trata a teoria da imputação objetiva. Tá? Falar um pouquinho aqui de legítima defesa, algumas características. Cabe legítima defesa real contra legítima defesa real? Não cabe. A legítima defesa pressupõe uma agressão injusta. Eu não tenho como ter uma agressão injusta de um lado e do outro ao mesmo tempo para o qual caiba a legítima defesa. O que eu posso ter é uma legítima defesa sucessiva. Isso eu posso ter. O sujeito agride um agora, no momento que ele está agredindo a pessoa se defende. Ao se defender para repelir a agressão cessa, e aí a pessoa prossegue a partir de agora agredindo o outro. Essa agressão dele em excesso, dela será cabível a legítima defesa daquele que iniciou a agressão antes. Ou seja, legítima defesa sucessiva. Legítima defesa de animais. Isso é possível? É. De ataque de animais cabe tanto legítima defesa quanto estado de necessidade. Exemplo. Legítima defesa seria na hipótese que uma pessoa utiliza de um animal para lhe agredir. Ela está andando com um animal na rua, com um pitbull, e dá uma voz de comando de ataque contra você. Você se defende contra aquele animal, agredindo ele até ele cessar, reagindo contra ele, contra aquela agressão, né, que não é uma agressão injusta do ponto de vista típico dele, mas uma agressão injusta daquele agente, daquela pessoa, e você faz cessar a agressão. Legítima defesa. Entretanto, se você está passando pela rua, galera, normalmente, aí de repente você vê lá um pitbull solto. Pitbull não, vamos aqui com outro tipo de cachorro, mais tranquilo. Um poodle. O poodle tá lá na rua solto. Aí o poodle revoltado, que poodle é um cachorro meio estressado, né? Ele olha pra sua cara, não gosta de você, resolve lhe atacar. Quando ele lhe ataca, você pega e se defende dele. Por exemplo, dando um chute ou qualquer outra ação, não tão lesiva, mas o suficiente para afastar a agressão dele. Isso não é, galera, isso não é igual àquela vizinha do caso que eu contei para vocês aqui da Pituba, exatamente. Isso não é, na realidade,
Só para a galera que não está sabendo, os que não foram meus alunos, aqui no prédio onde a gente mora aqui em Salvador, na época que meu filho era menor, o meu filho hoje mais velho, o Yuri, um poodle atacou a mim e a ele na escada e eu tive que agir em estado de necessidade em defesa dele e tive que reagir ao ataque do cachorro, que logo foi afastado. Eu agi dentro da proporcionalidade, o cachorro se afastou e eu saí com ele sem problema nenhum. Por isso que eu uso sempre o exemplo do poodle. Então, nesse caso, é um estado de necessidade, porque o animal ele não pratica agressão injusta. O animal, na realidade, não pode valorar a agressão. Então, ele não tem como praticar agressão injusta, ok? Então, captando estado de necessidade quanto legítima defesa, a depender do tipo de agressão, de como provém aquela agressão. Ok, gente? Bom, agressão injusta na legítima defesa, só uma lembrança: inimputáveis e menores de idade podem praticar agressão injusta, tá? Prestem bem atenção a isso. Às vezes tem questão que diz: o inimputável não pode praticar agressão injusta. Não cabe legítima defesa contra o inimputável. Tá errado. Cabe sim. Claro, sempre usando moderadamente dos meios necessários. É isso que é importante. Ok, gente? Vamos lá. Estado de necessidade. Situação clássica e que é preciso vocês observarem com muito cuidado na avaliação do estado de necessidade é que o sujeito que atua em estado de necessidade, ele não pode provocar o perigo. Ele não pode provocar o perigo. Se porventura uma pessoa resolve tocar fogo num teatro, para que o teatro acabe, né? Ela está no fundo do teatro e ela elaborou um plano para fugir pelos fundos. Quando lá chega, ela encontra a porta fechada e ela não consegue fugir pelos fundos. E ela vem depois, valeu Cláudio, grande amigo, e ela vem depois e tenta sair pela porta da frente, atropelando outras pessoas, machucando outras pessoas, ela não vai poder alegar estado de necessidade. Por que ela não vai poder alegar estado de necessidade? Porque ela provocou o perigo. E a provocação do perigo no estado de necessidade ela tem que ser dolosa. Se foi culposa, tudo bem. O sujeito está andando com uma série de velas lá atrás do palco para poder levar para alguma coisa na peça, tropeça em algo, as velas caem em cima de panos, começam a pegar fogo, incendeia o teatro todo. Esse indivíduo pode agir em estado de necessidade, porque ele não provocou o perigo dolosamente. Prestem bem atenção nisso, ok? Cuidado com as ofendículas, que são os meios mecânicos de defesa predispostos. Vocês têm que agir sempre com proporcionalidade. Vocês não podem pensar que a cerca elétrica colocada para causar, gerar torresminho no cara, que essa cerca elétrica você atua no estrito, no exercício regular de um direito. Existem parâmetros para se colocar uma cerca elétrica e não adianta vir com aquela ideia. Não sei se vocês já viram, já assistiram alguma vez. Cláudio, meu amigo Cláudio está aí, ele já assistiu, tenho certeza. Coiote e Papaléguas. Não adianta vir com a cerca elétrica estilo Papaléguas para queimar o coiote, fritar o coiote literalmente, que isso não é proporcional. Não pode. Eu tenho certeza que você assistiu, que você lembra disso, Cláudio. Porque é de nossa época, coiote e Papaléguas, né? Tô até denunciando mais ou menos a idade da gente aí. Mas não adianta ser desproporcional. O que vocês assistiam lá nos desenhos, ou o que o Piu Piu fazia com frajola, isso é desproporcional, gente, tá? Não cabe aí exercício regular de direito, estrito cumprimento de dever legal, nada disso, tá? Na realidade, não é inimputável. O que acontece é que mesmo com a idade menor, ele sabe o que é uma agressão, ele consegue valorar uma agressão. E na realidade, no caso do inimputável por doença mental, aquela ação agressiva ela não precisa ser dotada de consciência, no sentido de que o inimputável por doença mental, a forma de agir dele, condicionado do ponto de vista psíquico por uma reação neurológica, etc. e tal, ela é admitida pelo direito, né? Então, o animal é porque ele não valora essas outras pessoas por essa situação. O inimputável pela idade, ele valora até determinado ponto, sem dúvida nenhuma, o ato que ele está praticando. E o inimputável por doença mental em face do tipo de ação que provoca no terceiro uma violação do bem jurídico de forma injustificável. Então, a justificativa é outra. Tá? O cachorro não. O cachorro é porque ele não valora. O animal em si. Ok? Bom, então, gente, no estrito cumprimento de dever legal, por exemplo, vocês têm que prestar bem atenção que é possível ao indivíduo, em algumas situações extremas, negar cumprimento à ordem, desde que a ordem seja manifestamente ilegal. Então, se eu venho fazer um cumprimento de um mandado, chego na casa da pessoa e digo: estou aqui para cumprir um mandado de busca e apreensão. O cara é oficial de justiça, está junto com a polícia militar, você pede o mandado, ele entrega o mandato sem assinatura do juiz.
Isso daqui é um papel, isso daqui não é um mandado, aqui não tem assinatura do juiz, não tem nada. Não, mas isso é um processo, isso é um mandado. Não, não é um mandado. Se não tem assinatura, se não tem os pré-requisitos legais específicos de cumprimento daquele ato ter sido editado de maneira certa, aquele ato administrativo, aquele ato judicial, quero dizer, você não pode, de forma alguma, exigir da pessoa que ele atenda ao cumprimento daquele ato. Então, nesse caso, se houver invasão por parte da polícia ou do oficial de justiça, eles estão praticando uma ação ilegal, não está amparada pelo estrito cumprimento do dever legal. Ok? Na culpabilidade, o que é que a gente entende como importante? Vocês sempre lembrarem das hipóteses que nós temos de exclusão de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Exclusão de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, nós temos, por exemplo, a coação moral irresistível à obediência hierárquica. Nós temos a causa supralegal de exclusão da culpabilidade, tá, por inexigibilidade de conduta diversa. E nós temos também aquela hipótese da inexigibilidade de conduta diversa no caso da infiltração policial. Na coação moral irresistível, que isso é sempre perguntado, ela existe quando você pratica um ato de coerção ao qual o indivíduo não pode resistir, do ponto de vista psicológico. Tá? Por exemplo, uma ameaça. Digamos que 5 pessoas resolvem assaltar um banco, vão à agência do Banco do Brasil no interior, aliás, a casa do gerente, prendem a sua família e dizem ao gerente: se você não for conosco ao banco para facilitar a abertura do cofre, para a gente levar as coisas dentro do banco, nós vamos matar a sua família e só vamos libertá-la quando você fizer isso. Bom, diante dessa ameaça, ele só tem uma atitude a tomar. E não é possível reprová-la: levar as pessoas ao banco para procederem ao assalto. Então isso é coação moral irresistível. O importante é que isso se diferencia, vamos deixar bem claro e lembrem-se disso, exatamente da coação física. Na realidade, a coação moral irresistível é diferente da coação física irresistível. A coação física, ela leva à exclusão da conduta, prestem bem atenção, consequentemente a exclusão da culpabilidade. A coação moral irresistível, perdoem gente, da tipicidade. A coação física leva à exclusão da tipicidade porque exclui a conduta. A coação moral exclui a culpabilidade, ok? Bom, nas fases de execução do crime, é importante vocês atentarem para a questão da desistência voluntária, do arrependimento eficaz e do crime impossível. Lembre-se que a desistência voluntária e arrependimento eficaz são sempre causas de exclusão da tipicidade, e o indivíduo sempre responderá por atos anteriormente praticados que são de um tipo penal diverso daquele que ele buscava realizar no início de sua ação. Então o sujeito quer matar alguém, dá 3 tiros na pessoa, atinge com os 3 tiros a pessoa, machuca, ela começa a sangrar fortemente e ele se arrepende. Bom, ele tentou matar, se arrependeu, ele pega a pessoa, bota dentro de um veículo, leva para o hospital, ela passa por uma cirurgia salva. Arrependimento eficaz. Bom, tanto esse instituto quanto a desistência voluntária são incompatíveis com o instituto da tentativa. Prestem bem atenção nisso. São incompatíveis com o instituto da tentativa. Não há possibilidade dele ser punido por crime tentado, nesse caso, de homicídio. Não, porque o arrependimento dele foi eficaz. O que é que acontece nesse caso, professor? Ele vai responder pelo quê? Pelas lesões corporais, pelos atos anteriormente praticados. Agora vai uma dica aí. No crime contra a vida, no homicídio, se você pratica uma desistência voluntária, você dá os tiros no indivíduo, desiste de continuar atirando ou praticando uma ação lesiva contra ele, ele, no caso, não é ferido, os tiros passam em branco, não pegam ele, você não vai poder punir pela tentativa de homicídio porque foi desistência voluntária. Mas você não causou lesões corporais. Então você vai punir pelo quê, professor? Vai a dica. Artigo 132 do Código Penal, perigo para a vida ou a saúde de outrem. É crime subsidiário da própria lesão corporal, que é subsidiário do homicídio. Gravem essa dica daí, isso é importante, principalmente o pessoal dos concursos públicos, né? Então, galera, por último aí o crime impossível, que é importante para vocês, depois eu falo mais uma coisa interessante de concurso de pessoas. No crime impossível, lembre-se que são aquelas hipóteses da absoluta impropriedade do objeto e da ineficácia absoluta do meio. Sujeito atira em outra pessoa que ele foi contratado para matar, que já está morta. Absoluta impropriedade do objeto, não há crime. O fato é atípico. Aí o aluno sempre pergunta, mas professor, e a arma de fogo, e o porte legal de arma? Isso é outra conduta, gente. Eu estou falando do crime contra a vida. O sujeito pode, por exemplo, ter invadido a casa dessa pessoa para matá-la.
cometeu uma violação do domicílio, responderá pela violação de domicílio. E, na realidade, não responde pelo crime contra a vida, porque não é possível você responder sequer por tentativa quando não há bem jurídico a ser atingido. Então, se a pessoa já está morta, não há bem jurídico a ser atingido, galera. Não há como eu praticar o delito nem consumado nem tentado. Assim como na ineficácia absoluta do meio. Eu sempre uso o exemplo do cafezinho, com a ressalva aí para nunca fazerem isso no meu café, né? O sujeito quer matar o outro, dá um cafezinho pro cara, pensando que colocou arsênico, coloca açúcar, a pessoa toma, acha gostoso, coisa doce e tal, agradece, muito obrigado, outro dia eu volto aqui para tomar o cafezinho. Você fica sem entender, meu Deus, o cara não morreu, botei arsênico no café dele. Não, você trocou, você botou açúcar. Então você não vai ter como ter cometido homicídio nem tentativa de homicídio, porque o meio que você utilizou é absolutamente ineficaz para aquele caso. Então eu vou ter uma situação clara de ineficácia absoluta do meio. Em relação ao concurso de pessoas, tem uma coisa muito interessante que eu queria falar para vocês, que é o seguinte, que às vezes eu alerto, é uma coisa que vez ou outra vem caindo aí nos concursos públicos, em prova da OAB, que é o seguinte: cumplicidade nas ações neutras. Já ouviram falar de cumplicidade nas ações neutras? Meus alunos já devem ter ouvido falar. Mas quem já ouviu falar aí de cumplicidade nas ações neutras? Bom, vou explicar o que é para vocês. Gente, cumplicidade nas ações neutras é o seguinte: vamos imaginar que a mulher descobriu que o marido está traindo ela. Aí ela quer matar o marido. Aí falou, pô, já sei como é que eu vou matar o marido. Eu vou pegar, comprar aquele pãozinho que ele gosta, vou passar uma manteiguinha no pão, mais um veneninho, botar um veneno no pão, vou dar para ele comer e vou matar ele envenenado. Aí vai lá na padaria que ele costuma comprar esse pão e vira pro padeiro e diz, olha, me dá aquele pão aí que meu marido gosta de comprar, aquele pão doce. Ah, tudo bem, a senhora quer para quê? Fazer um agrado para ele hoje? Não, vou matar aquele desgraçado. Eu vou matar aquele infeliz hoje. Não vai matar ele por quê? Tenta convencê-la a desistir de matar o marido. Não consegue. Ela, não, vou matar ele hoje. Vou matar esse infeliz. Hoje ele morre, não quero nem saber. Aí o padeiro, não faça isso. Não, me venda o pão aí que hoje eu vou matar aquele infeliz. Aí o padeiro vende o pão para ela. Ela chega na casa, passa o veneno, entrega para ele. Ele come o pão e morre. Homicídio qualificado por emprego de veneno, 12 a 30 anos. Garotas, não façam isso. Isso é crime, tá? Não há excludente nisso daí, não. Já me vieram hoje com uma excludente de culpabilidade nisso? Não tem, ok? Bom, professor, seguinte. O padeiro também responderá pelo crime? Porque alguns questionam o seguinte, olha, o padeiro, ele vendeu o pão, ele sabia que ela ia utilizar o pão como meio para matar o marido. Então ele não responde também pelo homicídio qualificado por emprego de veneno? Bom, penso o seguinte, e vou dar a resposta para vocês. Ele não responde pelo crime porque a ação dele está coberta pelo direito penal, considerada como uma ação neutra. Portanto, não é possível se proceder à imputação objetiva do resultado a ele. O que é que significa isso então, professor? Essa cumplicidade nas ações neutras. A cumplicidade nas ações neutras, portanto, ela não é punível. Porque a atividade que o padeiro utiliza, a atividade que ele pratica e que ele forneceu pão para ela é uma atividade regular. É uma atividade lícita. Ele não tem dever de garantidor para evitar a produção do resultado. E nem tampouco a obrigatoriedade de informar a polícia. O que ele terá obrigatoriedade? Se depois do homicídio for levado ao conhecimento dele que ele vendeu o pão e ele foi intimado como testemunha, ele tem que ir lá, tem que depor, tem que falar toda a verdade. Senão ele comete crime de falso testemunho. Do mesmo jeito, a pessoa que trabalha numa loja de material de construção, que está vendendo facas, facões, por exemplo, se ele está vendendo um facão porque alguém está dizendo que vai matar outro, ele está praticando a atividade regular dele. Se ele vende uma tesoura numa loja que vende tesouras e o cara está dizendo que vai matar o vizinho com uma tesourada, ele não está praticando nenhum ato ilícito, porque essas ações são regulares, então são denominadas de ações neutras. Seria diferente da hipótese do indivíduo ir à casa do outro, chegar lá, pedir uma faca porque quer matar a mulher, o cara entrega a faca e ele vai lá e mata a mulher. Aí, neste caso, você é partícipe daquele homicídio por auxílio. Então, você irá responder sim por aquele crime. Legal, galerinha? Bom, agora eu vou ter que me despedir de vocês, que eu vou ter que sair, que eu vou ter que ir para uma outra faculdade agora. Então, infelizmente, nossa revisãozinha acaba por aqui. Eu vou tentar postar ela no nosso YouTube para ficar lá. Ela fica 24 horas para vocês aqui no Periscope. Parece que já tem uma forma no Periscope dos vídeos ficarem gravados, mas ainda não entendi direito como é que é. Vou tentar descobrir para ficar aí permanente, tá? E depois disso, galerinha,
Se eu conseguir gravar no YouTube, eu aviso no meu Facebook e no meu Instagram. Dê uma olhadinha lá no meu. Valeu, obrigado a galera que está agradecendo as dicas aí. Dê uma olhadinha lá no meu Facebook e no meu Instagram, que eu vou informar para vocês. Se eu conseguir botar no YouTube essa aula da gente aqui. Beleza? Sim, tem um canal no YouTube. Às vezes eu coloco lá no YouTube, mas parece que agora tá dando para deixar no Periscope. Eu vou ver só se está ajustado para isso, que ainda não aprendi. Tentei deixar um outro aí, não consegui. Não sei se foi alguma coisa aqui da configuração. Tá legal? Valeu. Grande abraço. Obrigadão. A galera tá onde aí? Vem da onde aí? Gente de prova até amanhã. Beleza? Abraço grande, pessoal de feira. Valeu, gente. Beleza aí. Isso, agora é isso aí. Isso que eu vou tentar ver aqui se eu consigo. Fã. Batatais, que legal, que bom. Um grande abraço aí pra Batatais. Valeu, galerinha. Salvador. A galera aí de Salvador, que bom. Bom, um abraço para vocês. Porto Alegre, que massa, que beleza. Grande abraço aí para Porto Alegre. Fã, Faculdade Nobre. Amanhã tem prova com vocês aí, hein? Estão preparados? Estudem, viu? Vira a noite estudando. Barreiras, legal. Barreiras, meu amigo Cláudio, um abraço para ele também. Tá vendo aqui de Salvador. No Fã TJ Bahia. Isso, Claudinho. Salvador, Rui Barbosa, a galera da Rui, um abraço, tá? Juripiranga, confesso que não conheço. Legal, que bom. Um abraço para você, saber que estou sendo ouvido aí da Paraíba. Que legal, valeu, Netinho de Juripiranga. Bom, gente, grande abraço, divulguem para seus amigos, compartilhem o Periscope para eles poderem ter acesso a essa aulinha da gente aí. Muito obrigado, fiquem com Deus.